Você sabe quem foi Tiago? Tiago é filho de Maria, meio-irmão de Jesus. Jesus é o nome que está sobre todo nome, a salvação vem por meio dele. Capítulo 4 de Tiago, no verso 7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fala aqui de sujeição e de resistência. Resistir ao diabo. As pessoas às vezes não concebem que da existência do diabo, tá? Agora nós vamos saber, nós vamos conhecer pela palavra de Deus, tá? Que Jesus foi muito claro ao dizer que o diabo vem matar, roubar e destruir. Então, aonde tiver destruição, roubo, morte, tem um autor. Esse autor é o diabo. Não foi a pessoa que fez, as pessoas que fizeram. Ele usa pessoas, não é? Então, ele vem matar, roubar e destruir. E ele, então, precisa ser resistido firme na fé. A fé é como? Não é como que nós vamos exercer a fé contra o diabo. Nós podemos ir lá no capítulo 4 de Lucas, em Mateus. O diabo, ele abordou Jesus, ele quis negociar com Jesus, ele quis colocar dúvida em Jesus. Então, olha bem, aí você já começa a ver como o diabo age, né? Uma das artimanhas dele, colocar dúvida e querer negociar, né? Essa é uma das artimanhas dele. Ele fala: se tu és filho de Deus, quer dizer, colocando dúvida. Agora, né, como que Jesus resistiu? Como que foi a resistência dele? Essa resistência, ela não se faz por armas, nem por força. Não? O combate não é no campo material, no campo físico. O combate é no campo espiritual. Agora, diz a Bíblia que Deus nos deu armas espirituais. Então, eu hei de usar estas armas espirituais. Você há de usar estas armas espirituais para quê? Para resistir àquele que veio matar, roubar e destruir. Então, nós vemos em Jesus ele resistindo. Como ele resistiu? Ele falou palavras de lógica humana, né? Porque as pessoas fazem oração com lógica humana, né? Quer pregar com lógica humana para outras pessoas, né? Mas não é pela lógica, é pela espada, a espada do Espírito, é pela palavra de Deus, né? Porque como que Jesus resistiu? Está escrito. Então ele foi muito claro. Quer dizer, ele invocou a lei, ele invocou a palavra de Deus, ele invocou o que está escrito. A forma que nós temos para resistir ao mal, ao diabo, é a palavra de Deus. Como que eu vou resistir? Agora, para me resistir com a palavra, eu tenho que estar cheio da palavra. Eu tenho que ter a palavra de Deus escrita na tábua do meu coração. Na mente, eu tenho que trazer a minha mente cativa à obediência de Deus. Quer dizer, passo a pensar como Deus quer que eu pense, que eu vou agir como Deus quer que eu venha a agir. Então, Jesus resistiu com a palavra, tá? Por isso que a Bíblia diz que na nossa boca nós temos poder de vida e de morte. Olha bem, tanto que é isso. E de toda a palavra frívola que sair da nossa boca, disso o Senhor nos pedirá conta.
Então, nós temos armas espirituais, nós temos a palavra de Deus, que é arma espiritual, que é a espada do Espírito, é a arma de tanto, a espada serve tanto de defesa como de ataque. Então, nós vamos resistir, tanto defendendo como atacando. Mas como? Com a palavra. Jesus disse o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele fez? Ele citou o que está lá no capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Está lá escrito, né? Nem só de pão viverá o homem. Ele foi na palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então, como nós vamos resistir, né, às tentações, às perseguições, às angústias, às dúvidas, às ansiedades, às preocupações, tudo que vier contra nós? Como que nós vamos fazer, né? Como que nós vamos agir? Nós sabemos que o mal vem do inimigo, vem do diabo. Deus também pode usar o mal, né? Mas agora nós vamos falar aqui: o mal vem do diabo. Quer dizer, ele veio para matar, roubar e destruir. Capítulo 10, verso 10 do livro de João. Então, Jesus nos apresenta o diabo, ele mostra para nós. Falou assim: eu vim, né? Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha bem, esse foi o propósito de Jesus. E ele falou assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora você vai falar para Jesus vir destruir as obras do diabo? Não, agora é a sua vez, agora é a minha vez. Eu tenho que assumir a autoridade que Jesus delegou à igreja. Por isso ela: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano algum. Quer dizer, essa é uma delegação, essa é uma procuração de Jesus para nós agirmos no nome dele e conforme ele. Tá? O advogado, ele não vai agir fora da vontade do seu cliente. Primeiro ele vai enquadrar o fato na lei, né? E olhar o que o cliente quer. Aí ele vai falar pelo cliente, tá? Pelo mandatário. Então nós falamos, por isso que fala assim: em nome de Jesus, né? As pessoas falam isso. Mas se eu não estiver usando a palavra de Deus, se eu não estiver me comportando como a palavra de Deus quer que eu me comporte, e eu falar no nome de Jesus, não é Jesus. Não é Jesus. Porque aí, né, porque onde Jesus está, a palavra está. Porque a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Então, né, como é que eu vou resistir ao mal? Usando a palavra de Deus, né? E então, sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é essa sujeição? Nós trazemos a nossa obediência à palavra de Deus. Enquanto nós não nos submetermos a Deus, né, como os espíritos imundos vão nos submeter? Nós somos rebeldes. A questão é essa, questão de autoridade. Se eu ando em rebeldia, em desobediência, como eu vou fazer os espíritos me submeterem? Então, quando a nossa obediência estiver em Cristo, estiver na palavra de Deus, aí nós vamos poder usar a autoridade de Deus, a autoridade delegada por Jesus, então, para sujeitar os inimigos de Deus e os nossos inimigos. Então, agora,
o que eu tenho, que elementos eu tenho para me sujeitar a Deus? Como isso vai operar? Como isso vai acontecer? Primeiro, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, os princípios de Deus, as regras de Deus, os juízos de Deus, os testemunhos de Deus. Como eu vou conseguir isso? Meditando na lei de dia e de noite. É inevitável, é o combustível para a nossa vida espiritual, meditação na palavra de dia e de noite. Porque esse é o alimento espiritual, é a palavra de Deus. Então vou meditar nela de dia e de noite. À medida que eu alimento, eu vou recebendo revelações, eu vou recebendo discernimento, eu vou conhecendo a Deus mais e mais, vou me aperfeiçoando. Olha bem, esse é como a construção de um edifício. Para você construir um edifício, você tem que aplicar, né, normativos, regras, tá? Tem lá a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então eu quero agir espiritualmente, eu preciso conhecer as normas técnicas que regem o mundo espiritual. Então a palavra de Deus, as Escrituras, é para nós um manual de instrução. Todas as vezes que você agir, querer confrontar, querer resistir ao diabo fora da palavra, não vai funcionar. E pode haver problemas ainda. Quer dizer, primeiro eu me sujeito, e não somente conhecer a palavra, mas também me sujeitar à palavra, porque a palavra vem de Deus. Se eu me sujeito à palavra, eu estou me sujeitando a Jesus. Então, aqueles que me amam, guardam as minhas palavras e as praticam. Então, eu tenho que estar instruído na reta justiça, instruído na palavra de Deus. Isso é algo que leva tempo, tá? E que vem oposições, porque o diabo, ele vai querer interferir para te desanimar, para te tirar do foco, para colocar dúvida. Ele vai trabalhar para colocar dúvida, né? Ele vai querer negociar com você, né? Para que você não fique na palavra. Ele vai agir de qualquer, né? Ele ou vai falar no ouvido, ou vai usar outras pessoas para vir falar para você, ou vai usar circunstâncias, né, para você se apequenar, para você não crer que a palavra há de ser como ela está escrita, né? Então, sujeitar a Deus, quer dizer, ainda que rujam os mares e os montes se transportem de lugar, ainda se confiarei. O que Abacuque fala? Ainda que a vide não floresça, que no curral não haja gado, que no campo não haja mantimento, que a oliveira não produza seu fruto, ainda assim te louvarei. Quer dizer, nós não podemos agir por vistas, nem por aquilo que está nos impressionando, as situações das circunstâncias. Se o seu foco estiver na circunstância, você vai ser como uma folha ao vento. O vento foi para lá, a folha leva a folha, vem para cá, traz a folha, e assim. Por isso que ele diz, por isso que ele fala: eleva os meus olhos para os montes. Esse monte não é você olhar para a montanha, é você olhar para as coisas do alto, é para você olhar, manter o seu foco na palavra de Deus, que a palavra de Deus que é o monte, Jesus é o monte, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, como eu vou resistir
né? Usando armas espirituais, usando a palavra de Deus, crendo na palavra. Crer é necessário crer. Eu creio em Jesus, né? Ou seja, eu creio em Deus. Mas e aí? Você está agindo como tal? Não é? Não é algo que você eu creio que Jesus existiu, que Jesus veio ao mundo. Mas o que ele falou? O que ele falou? Para mim crer, eu não vou crer somente numa figura, não. Eu vou crer no que ele falou. Então eu creio em Jesus, né? Se você fizer uma oração, creia. Eu falo, tudo que pedis ao meu Pai em meu nome. Por que no nome de Jesus? Por que no nome dele? Porque há de ser conforme a vontade de Deus, conforme as Escrituras. Oração fora das Escrituras não vão ser respondida, não vão ser aceita, porque não está de acordo com o ordenamento jurídico espiritual. Se o advogado fizer uma petição e a petição dele não estiver fundamentada numa norma, numa lei, ele mostrar a lei, o juiz vai interferir. Então, se a nossa oração não estiver de acordo com a palavra de Deus, vai ser interferida, simplesmente assim, porque não está de acordo, tá? Então, sujeitar-se a Deus é absorver a sua palavra, crer na sua palavra, que é como ele fala, e agir como a palavra fala para nós agirmos, ainda que pareça complicado para nós, ainda que pareça algo muito estranho, né? Às vezes chega a ser louco, uma loucura, né? Uma loucura, mas é conforme a palavra fala. Ela é lei, porque Deus governa tudo pela sua palavra, tá? Agora, certo é que ele é maior do que a sua palavra, mas isso é com ele, mas a palavra que ele liberou para nós, ela há de se estabelecer. Então nós devemos de buscar a ele, né, até que a palavra dele se cumpra. Está acontecendo diferente, então está errado. Tem que acontecer de acordo com a sua palavra, Senhor, né? Então, sujeitai-vos a Deus, medita na lei de Deus, quer dizer, aprenda de Deus, aprenda, né? Você pega a palavra de Deus, você fala assim, me ensina, Senhor, né? Não é aquela, eu vou interpretar, porque não é um código de raciocínio humano, é um código espiritual, e ele há de ser interpretado espiritualmente, há de ser entendido espiritualmente. Por isso que a palavra diz o seguinte, que o homem natural não discerne as coisas espirituais. O homem natural está no mundo natural, no mundo físico. Ele não compreende porque ele parece o quê? Loucura. É loucura. Quer ver? Né? Não é loucura Jesus chegar e falar e as coisas acontecer? É uma loucura. Ele falou assim, está escrito, bem só de como ver o homem. Quer dizer, o diabo já recuou ali, né? E ele vai mais longe. Diz ao vento e ao mar, que palavra é essa, né? Que quem é esse que até o mar e o vento ordena e eles lhe obedecem? Não é? Então, isso é louco, é muito. Quem é esse? Né? Quem é esse? Agora, isso é que deu para nós. Você aplicando os princípios, né? Vou bem longe aqui, né? O mar lhe obedece. Amém. O vento lhe obedece. Amém.
Se não tem chuva, passa a vir chuva. Né? Agora, para isso acontecer, nós temos que nos sujeitarmos a Deus. É assim. É pela palavra. Né? Pela palavra. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então nós sabemos como sujeitar a Deus. Tenho armas espirituais, né? Eu tenho armas espirituais, eu tenho armadura, né? Eu tenho que entender que eu tenho armadura de Deus, né? Qual a armadura? Capacete da salvação, né? Primeiro, ser salvo em Jesus. Capacete que proteja a minha mente, a nossa mente, né? Proteger a mente é o seguinte, é que você leu a palavra, você vai agir pela palavra, né? A sua mente vai ter que estar ligada ali, porque vem o quê? Dardos inflamados do maligno, para te colocar dúvida na palavra, para te tirar da palavra, para dizer que não é bem assim, para minar a sua fé. Mas nós devemos ficar firme na palavra. Então ela protege até os nossos pensamentos. O nosso pensamento não pode ser mais como antes, que toma asa e começa a pensar coisas que não tem nada com Deus. Pelo contrário, são até aberrações, né? Por isso que ele fala em Filipenses 4,18. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, né? Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então ele nos ensina até como pensar. Agora, nós precisamos o quê? Disciplinar-nos. Né? Precisamos ter uma disciplina. Vem pensamento fora, você tem uma tesoura, eu corto esse pensamento. Eu não abordo esse pensamento. Esse aí vem da natureza decaída. Eu corto ele. Eu só penso no que é bom, no que é justo, no que é verdadeiro, no que é real. Né? É isso que ele. Então, isso tem que ser policiado, isso tem que ser treinado, isso tem que ser disciplinado. Da mesma forma, nós vamos disciplinar o nosso corpo a agir conforme a palavra. Por isso que Pedro, né, falou, eu esmurro o meu corpo, né, para sujeitá-lo, né, à escravidão, né, uma escravidão que liberta. Sou escravo de Deus, né, mas é uma escravidão que nos torna livres, né, porque agir conforme Deus é melhor do que nós agirmos por conta própria. Aí daquele que se estriga no seu próprio entendimento. Não adianta pensar o contrário, fazer o contrário, ou diferente. A palavra diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é aquele instrumento de pontiagudo que faz o boi puxar o carro, né? O boi, né, titubeou, parou, aí ele vai lá dar uma picada no boi, puxa o carro. Quer dizer, ele é ferido, né? Então, a autoridade de Deus é um aguilhão, né? Se o boi está puxando o carro, está indo do jeito necessário, o aguilhão está ali, mas ele não é usado. Mas se ele, né, para e não quer ir para frente, aí o aguilhão é usado. Então, dura coisa, quer dizer, o que é isso? É que agir diferente da palavra de Deus traz consequências para nós, traz repreensão, traz correção. Deus, né, disciplina, como um pai, né, que disciplina o filho a quem ama. Ele tem uma disciplina. Você vai dizer, Deus castiga. Deus não castiga, Deus disciplina. Tá? Ele tem a vara da correção na sua mão. Então, primeira coisa, sujeitai-nos a Deus. Então nós nos sujeitamos a Deus. Para isso nós temos a ajuda do Espírito Santo. Como vamos conseguir isso? Orando.
Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, me coloca no teu reto e plano caminho. Ó Senhor, fortalece-me na força do seu poder. Senhor, me ensina, me direciona. Não é só, Senhor, me guarda, me livra, me protege. Nesse negócio de oração, me protege. Eu não quero proteção, mas você quer intimidade com Deus, você quer ser ensinado por Deus, você quer ser disciplinado por Deus, você quer entender, você quer compreender, né? Nós vamos compreender. O nosso culto é um culto racional, nós vamos entender. Então, a submissão à palavra. Para ter submissão à palavra, precisa aprender a palavra. Por isso pregamos. Quantos pregadores tem? Estão ensinando a palavra. E pregar não é fazer arroubos de retórica, fazer teatro, não. É ensino. Jesus, você pode olhar lá, Jesus, o que ele fazia? Ele ensinava. Pregar é isso, é ensinar. Agora, à medida que nós ensinamos, nós também aprendemos. Porque o nosso ensino não é nosso, é do Pai que nos enviou. Não? Então, sujeitarmos a Deus. Como é que você vai sujeitar se você não conhece as normas? Quando a gente vai em outro país, como é que você vai proceder lá? Você vai ter que entender as normas que regem lá. Coisas que aqui são mistas, no outro país pode ser um problema sério. Então, como é que eu vou me sujeitar a Deus? Compreendendo a palavra de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus. As pessoas se perguntam, mas onde está a vontade de Deus? Como é que eu conheço a vontade de Deus? Ora, você conhece a vontade de Deus conhecendo a sua palavra. Ele coloca a palavra dele, a vontade dele. E contra, ou achar que não é bem assim. Tem gente querendo reescrever a Bíblia, Está querendo descartar Deus? Não vai dar certo. Essa é uma idiotice, Então, sujeitarmos a Deus, passamos a conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, nós vamos ter prazer nela, prazer na palavra de Deus. E nós vamos meditar nela, de dia e de noite, quer dizer, ela fica viva em nós. Quanto mais você medita, mais alimentado você fica, mais revestido você fica, e você passa a andar espiritualmente, você entende o mundo espiritual, e aí eu estando dessa forma, aí eu tenho armas para mim resistir ao diabo. Eu te repreendo, mas esse repreender é você liberar a palavra de Deus. Jesus liberou a palavra. Não só de qualquer um, só o Senhor adorarás, só a Ele darás culto. Não tentará o Senhor teu Deus. Ele foi lá liberando. Então o que aconteceu com o diabo? Fugiu. Até outra oportunidade, porque o diabo não desiste. Então nós temos que ter uma vida constante no altar de Deus. Há forças, poderes que pelejam contra nós. Então nós precisamos ter uma disposição de ataque. Atacar os espíritos malignos. Se nós não tivermos ataque, nós vamos ficar só na defesa. É o lugar mais cômodo, a posição mais cômoda é ficar na posição diante de Deus de defesa. Quer dizer, eu me recolho, eu estou cheio de medo, eu estou cheio de dúvida, mas o Senhor me guarda, o Senhor me livra, o Senhor me protege. Aí o que Jesus falou? Eis que eu vos enviei para o meio de lobos devoradores. Nós estamos no mundo em guerra. Nós precisamos liberar a palavra de Deus como ataque.
Tira as tuas mãos do que é meu, tira as tuas mãos dessa pessoa. Eu paraliso a atuação do teu poder. O meu Deus despedaça a tua mioleira, Satanás. O meu Deus despede relâmpagos e brasas vivas sobre a tua cabeça. Recua em nome de Jesus, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Eu não estou recuando, eu estou avançando, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais os que estão comigo do que os que estão contigo. Não há espaço para você. Tira as tuas mãos da minha finança, tira as tuas mãos da minha família, da minha casa. Eu te repreendo, aqui não é o teu lugar. O meu Deus despede fogo sobre a tua cabeça. Retira-te, seja você como a lesma que vai se diluindo em seu caminho. O meu Deus despedaça tua mioleira. Retira-te, sai. Então, porque está escrito, você libera a palavra, que o que está escrito, isso aí que eu estou te falando, está no Salmo 35, mas a palavra de Deus é cheia de versículos de ataques, glória a Deus. Aí o que vai acontecer? O diabo fugirá de vós, mas como ele não desiste, ele se ausenta por algum tempo e quer voltar. Para quê? Ele não vai conseguir mais roubar a sua salvação. Ele vai querer roubar a salvação. Para você, com a sua boca, falar contra Deus, como aconteceu com Jó. E o que ele queria? Roubar a salvação de Jó. Nega o seu Deus. Foi o que a mulher dele falou, o diabo falou na boca dela. Então, nega o seu Deus, vai negar. Agora, vem opressões de toda ordem. Você vai precisar saber usar o escudo da fé. Não, eu sou do Senhor. O sangue de Jesus está sobre mim. As minhas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. Sou servo de Deus, sou filho de Deus. É isso. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus, porque virá ataque sobre a tua vida para te colocar dúvida de quem você é. Eu sou um pecador. Eu não mereço. As coisas que eu já fiz não vão ter perdão. Aí o que é? Já minou a fé da pessoa. Já minou. Não, eu fui justificado por Jesus. Jesus pagou todo o preço da dívida que era contra mim. Eu sou propriedade do Senhor. E nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.